In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream. Olá, Vanessa, bom dia. Bom dia, Bem-vinda aqui ao nosso podcast sobre a inteligência artificial. obrigada, Obrigada por teres aceito este desafio. com muito gosto. Tu tens uma profissão que ainda é difícil de entender para algumas pessoas. Eu própria demorei algum tempo até perceber. Sim, E então, se calhar, vamos começar por aí, antes de falarmos da inteligência artificial. ok. Então, explica aqui às pessoas o que é o UX UI designer. O que é que ele faz, as principais funções, o que é que... Então, olha, assim, acho que no geral ainda é super complicado para qualquer pessoa até perceber o que é que nós fazemos e o que é esta profissão, tens razão. Mas eu vou tentar explicar de uma forma que todo o público consiga perceber. Eu tento, porque eu tento aos meus pais e outras pessoas, então é o que eu tento fazer o mais simples possível. Mas é assim, UX e UI, isto é só um diminutivo do que realmente são as palavras, que é User Experience e User Interface. Então, o User Experience, ou experiência do utilizador em português, já que estamos a falar em português, se calhar é melhor, é a parte da profissão a parte que nós como UX designers temos que pensar da relação entre o utilizador, a pessoa que vai usar o produto, Uhum. e esse determinado produto ou serviço, porque em termos de experiência do utilizador podemos falar em produtos digitais ou em produtos físicos. Tanto pode ser uma interface, uma aplicação para o telemóvel, como pode ser um micro-ondas, por Uhum. exemplo. Por isso, nós temos que pensar como é que as pessoas o vão usar, temos que pensar muito na parte humana, por isso a empatia é super, super importante na nossa profissão, perceber como é que nós humanos pensamos e trabalhamos e percebemos de tecnologia, então perceber qual é o nosso público-alvo é das coisas mais importantes e é a partir daí que nós temos que trabalhar, sinceramente, é a parte super, super importante. A parte UI, que é a experiência da interface, o utilizador da interface, diria que aí já é só digital, e são as interfaces, é aquilo que tu vês no ecrã, numa aplicação, no software ou apenas um website, e tem a ver mais com a parte visual e o que é que funciona, as cores que funcionam, a tipografia, como é que está disposto todo o layout, os ícones, se é responsivo ou não, porque nós temos que pensar, lá está, a parte de user experience, temos que pensar como é que o utilizador vê a interface e como é que vai usá-la. Claro que para tudo isto nós temos todo um conjunto de etapas que temos que passar para perceber e claro que a primeira coisa é perceber então quem será o nosso utilizador e a maior parte das vezes, eu diria que 99,9% das vezes, nós temos que pensar que temos que realizar testes até com o nosso público-alvo. Normalmente são entrevistas com os utilizadores, perceber também qual é o problema que nos trazem. Quando uma empresa vem ter connosco e nos pede para resolver um problema, muitas vezes eles não sabem qual é o problema, eles trazem-nos um problema e uma solução, e muitas vezes não é esse sequer o problema. Nós temos que, às vezes, fazer o caminho para trás e o porquê. O porquê que está a acontecer isto ou aquilo, porque que a interface não está a funcionar, essa é a questão principal, e a partir daí é que trabalhamos. E tudo isto tem testes de, por exemplo, de usabilidade, depois termos já toda a pesquisa feita dos utilizadores. Nós temos o sitemap, que é basicamente um mapazinho em que temos todos os pontos de ligação do website ou da interface do software ou da aplicação, o que é que acontece em toda aquela interface. Nós temos de ter um mapa disso, ou convém ter. Pelo menos onde eu trabalho, é o que eu faço sempre, é das coisas principais também. E depois é começar a trabalhar no papel, apesar de nós usarmos o computador,
Trabalhar no papel, à mão, riscar folhas de papel em branco é incrível e ajuda-te imenso. E é a partir daí que nós começamos sempre o nosso trabalho. Acho mais ou menos que isto está mais ou menos bem explicado. Ótimo, percebemos todos perfeitamente. Obrigada. O que nós queremos perceber é como é que a inteligência artificial pode ajudar neste processo, nestas várias etapas, e como é que ela vai mudar aqui o panorama da profissão. É assim, eu acho que vai otimizar muito mais o nosso tempo e otimiza muito mais o nosso tempo em tudo e mais alguma coisa, em pesquisa, nos testes com o utilizador, as interfaces, porque muitas vezes é assim, por exemplo, os testes são feitos online. E nós temos que estar, por exemplo, a gravar o ecrã, a perceber o que é que o utilizador está a fazer, a trabalhar na interface, a perceber o que é que dá erro, o que é que não dá, depois o que é que eles não conseguiram fazer e quais são as dificuldades que eles encontraram. É por aí que nós vamos percebendo e afinando o produto que nós temos. São eles que nos dão as respostas. Nós não fazemos muitas perguntas porque não convém dar pistas do que queremos, mas é por aí que nós afinamos o nosso produto e criamos um produto próprio para aquele grupo de utilizadores. E a inteligência artificial é ótima porque desde nos gravar o ecrã e as conversas, claro que nós temos que pedir autorização e tudo mais, mas desde Sim. essa parte, com os testes, nas nossas wireframes, que é onde nós começamos a desenhar no computador as nossas interfaces, as nossas páginas de software ou whatever, e ajuda imenso com imagens também, com cores, ajuda com tudo, sinceramente, e otimiza imenso o nosso tempo. Acho que reduz imenso o nosso tempo e, e faz todo sentido porque às vezes nós precisamos do nosso tempo para trabalhar outras coisas mais relacionadas com a parte user experience e assim, a inteligência artificial é uma ferramenta, é o nosso coleguinha aqui ao lado que nos vai ajudando um bocadinho com tudo que estamos a fazer. É isso que eu interpreto. E é possível que esse colega passe a liderar, ou seja, que passemos a ter um robô UX UI designer, que eu possa contratar um robô para, para desenvolver estas tarefas e não a Vanessa. É assim, já existem aplicações, softwares online que tu podes pagar e usar para te criar interfaces completas. Eu própria já experimentei. Mas tens que perceber o que é que estás a fazer, ou seja, eu posso pedir ajuda, lá está, mais uma vez, é uma ajuda, é um auxiliar, vá, que me vai ajudar a reduzir o tempo que eu uso para criar um projeto, um produto. Agora acho que, por exemplo, se te pedisse a ti, tu ias levar mais tempo a fazer e se calhar não tinhas no fim o produto final que tu imaginavas na tua cabeça, porque não sabes dar as ordens que são necessárias ou as diretrizes. Então acho que é um bocadinho complicado existir uma inteligência artificial que seja UX UI designer, sinceramente. Eu, para além, eu tenho que perceber como é que o UX UI design funciona, Exatamente, para conseguir explicar ao robô o que é que ele tem que fazer, o que é que eu preciso exato. de resultado. Se eu não tiver a ideia, é como o cliente que chega ao pé de ti da primeira vez que nem sabe qual é o problema que tem. Exatamente, assim, lá está, é um robô, é uma inteligência artificial que não tem empatia com o ser humano. Ela sabe aquilo que adquiriu através dos dados que adquiriu online ou da plataforma do grupo de dados que lhe introduziram, é só isto. Se ele não tem a empatia, logo aí falha bastante. E de que forma é que a inteligência artificial pode depois mudar o produto final, na interação com o user? Falavas em testes e tudo mais, isso vai mudar aí a dinâmica que tem com o user? É assim, eu acredito que no futuro, não sei se será próximo ou não, transformará os testes, se calhar, numa coisa muito mais prática e rápida e simples, e nós, UX designers, não precisamos estar ali ah, à espera que o utilizador faça o teste do produto Uhum. e nós, a partir daí, obtermos respostas. Eu acho que, se calhar, alguém um dia talvez queria, ou se calhar já existe, eu desconheço, acho que não, mas também não conheço tudo que existe por aí. Alguém vai criar um software em que nós simplesmente introduzimos o nosso produto como está
e ele próprio cria o ambiente ideal para os utilizadores fazerem os testes e nós obtermos as respostas e já quantificadas e qualificadas, depois nós também temos que quantificar e tudo mais. Hum, por isso acho que sim, que no futuro é capaz de dar aí uma ajuda, sim, sem dúvida. Mas criar um ambiente, eu ia dizer ilegal, o ambiente ideal também é complicado, porque ele depois não vai utilizar sempre aquilo no ambiente ideal, vai utilizar na vida, não é? Exatamente. Lá está, quando estamos a fazer testes, as pessoas normalmente estão no computadorzinho, numa sala de testes, uma sala fechada, por norma, e eles estão a testar o nosso produto. Claro que isso não é o ambiente que qualquer pessoa está a usar um produto digital, ou sem dúvida um produto físico. Aquilo é só um espaço clean, como eu chamo, em que as pessoas, aquele grupo de utilizadores que foi escolhido a pensar na idade, por exemplo, na escolaridade que têm, na localidade que vivem, quantas línguas falam, há muitos parâmetros que temos que pensar para escolher um utilizador para um grupo de testes. E para criar o ambiente ideal será eles todos estarem no mesmo sítio e perceber onde é que nós, como designers, falhamos no produto. Eu sim, acredito que a inteligência artificial não vai criar exatamente o ambiente ideal, mas talvez crie um ambiente facilitado, E uma talvez mais, forma. e talvez mais controlado nas variáveis que estão a influenciar as respostas. Exatamente, sim. Porque, claro que eu falo por mim e quando estamos a começar a falar com os nossos, testers, como eu costumo chamar os nossos, o nosso grupo de testes, às vezes nós influenciamos um bocadinho sem querer, isso pode acontecer. E se nós simplesmente pedirmos a um computador para tratar de todo esse trabalho sozinho, ele não vai influenciar, provavelmente. Agora, falando aqui de uma questão que é bastante batida, que é a parte da criatividade, como é que a inteligência artificial pode melhorar essa criatividade, impulsionar, promover a criatividade e de que forma é que ela pode atrofiar a criatividade neste tipo de Então, profissão, não é? Porque ah, acho que sim. nós podemos ter aqui dois caminhos. O Uhum, profissional que se calhar vai mais ao encontro do que a inteligência artificial e vai fazendo, e se calhar vai aceitando as sugestões, não é? uhum. E se calhar a nível de criatividade também vai diminuindo, mas depois podemos ter outro profissional que se calhar até melhora a sua criatividade, partindo da inteligência Sim. artificial. Como é que isto funciona, este processo criativo? Então, olha, o meu processo criativo, eu falo por mim, porque todos nós temos processos criativos diferentes, apesar de seguirmos vários parâmetros. Eu, em termos de pesquisa, costumo pesquisar tudo e mais alguma coisa e tentar tirar ideias daí e também perceber o que é que o cliente necessita para aqueles utilizadores específicos para o produto. Mas se a inteligência artificial me ajudasse, por exemplo, no campo da pesquisa, seria ótimo eu introduzir exatamente o prompt que faz sentido para aquilo que eu estou à procura e ele me desse as respostas, as imagens ou o texto que eu necessito. Isso seria ótimo, facilitava em termos de tempo. Mas, hum, e acredito que irá melhorar, se calhar, a criatividade em algumas pessoas, acredito que sim, depende como é que a criatividade, como é que naquele dia como é que elas estão, também não somos criativos a toda a hora, todos os dias da nossa vida. Mas não sei se, por exemplo, uma pessoa que não seja desta área, que não seja um designer, e que não tenha grande criatividade, porque há pessoas que não a têm, não sei se iria melhorar, poderia provavelmente melhorar um pouquinho, mas não que o tornaria num criativo incrível, na minha opinião. Sim, a minha pergunta é provocadora, não é? Sem dúvida. É provocadora, e eu falo já de um ponto de vista do consumidor, não é? Porque se nós temos tantos instrumentos disponíveis online, baseados em inteligência artificial, que nos cria imagens, o som, os vídeos, Uhum. já ajuda nas interfaces e tudo mais, eu acho que a questão que nós colocamos é, ok, então por que é que eu vou entregar o trabalho a um UX/UI designer? Qual é o plus que ele tem? Qual é o plus da criatividade que ele acrescenta? Exato. Qual é o valor que ele acrescenta ao meu trabalho? Eu Ok. acho que é este o desafio. Eu acho que
o UX/UI designer e também um advogado e também outros profissionais que Uhum. têm que lidar com o uso da inteligência artificial crescente, têm que responder. Eu acho que o consumidor vai perguntar: olha, mas afinal, que valor é que tu acrescentas a isto? Exato. Sim, é assim, depende muito do produto que o cliente quer, porque depois vai ser a qualidade do produto. O valor que nós vamos acrescentar é a qualidade. Nós pensamos num produto desde qual era o problema que o cliente realmente tinha, e nós temos que trabalhar e começar aí o why, o porquê. Nós usamos o why, falamos muito em termos em inglês, mas é o porquê, o que é que está mal, porquê é que precisas de ajuda, porquê. Eu acho que a inteligência artificial não te vai responder ao porquê, não vai pensar, não vai analisar o mercado, o produto que tens, os utilizadores que usam aquele produto ou que vão usar se for um produto novo, e não vai perceber o que é que está mal, o que é que tem que resolver. Ela vai captar os dados que consegue na internet ou no grupo de dados onde está ligada, e daí vai tirar alguma solução, mas não quer dizer que ela esteja correta. Ou Sim. que tenha até razão, é como lá está, como um advogado ou este tipo de profissões, ajuda-nos, é uma ferramenta, lá está. Para nós isto é uma ferramenta, nunca vai substituir o nosso trabalho. Eu sei Mas que há imensos designers que têm esse medo, mas não acredito nisso. porque nós estamos a criar um produto para um indivíduo, não é? E a inteligência artificial cria um produto a partir de massas. Exatamente. A tendência, a maneira como eu vejo as coisas, tem a tendência para criar para massas também, não é? Sim, 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 é o que a estatística. É, aliás, nós vimos, eu falo nós porque tu estavas na mesma conferência que eu na segunda-feira, e viste um desenho de um carro, um sketch em manual, a ser transformado com uma frente num Porsche e uma traseira num Lamborghini ou whatever, porque era isso que ele via num carro desportivo de luxo. Sim. Por isso. E agora, a inteligência artificial tem aqui impacto em várias frentes. Eu tenho-me percebido, por exemplo, que tem impacto na organização da própria empresa, nas equipas profissionais. Eu imagino que vocês trabalhem em ligação com outros profissionais, nomeadamente developers, imagino eu. Sim, sim. Pedia-te para explicar com que outros profissionais vocês costumam trabalhar e de que modo a inteligência artificial pode mudar essa dinâmica. No meu caso, mas eu acho que isto é o caso geral, nós trabalhamos com developers, pode ser um contacto muito restrito e talvez uma vez ao mês, ou então só online, ou quando existem perguntas muito específicas de que o designer precisa de responder ao developer ou o contrário. No meu caso, somos pequeninos, então nós trabalhamos muito em conjunto e eu estou sempre em contacto com os developers e o product manager. E já há várias ferramentas que podes usar até de organização de trabalho. Eu acho que é super importante o trabalho estar organizado e, por exemplo, nós usamos o Notion, que é ótimo, e agora tem uma parte, tem o calendário e tudo mais que é incrível. E mesmo para apontar, por exemplo, em reuniões, fazer a transcrição da reunião, isso é incrível, e termos todos a transcrição e saber o que é que foi dito e não nos esquecermos de nada, porque eu falo por mim, eu sou super esquecida, e depois há pequenos pormenores que me passam ao lado e eu já nem sequer me lembrei, porque não apontei tudo. Então a inteligência artificial nisso é incrível, transcrever toda uma reunião, não tens que ter ali uma pessoa só a fazer esse trabalho, que seria dispendioso, diria eu, ter alguém só para fazer esse tipo de trabalho. Facilita-nos imenso. Mas esses developers não vão ser substituídos? É que agora é cada vez mais fácil para quem não programa também criar chatbots e coisas assim. Sim, eles têm um bocadinho esse medo. É Eu outra acho que. preocupação para quem não está aqui para se defender, não é? Mas Exato, eu vou falar por eles, eu não posso muito falar por eles, eu vou dizer aquilo que eles pensam no geral, que eu ouço, e eles têm um bocadinho de medo em certas coisas, mas eu acho que completamente passar a usar-se uma inteligência artificial no lugar de um developer, assim, se calhar em aplicações muito básicas ou em websites, talvez seja possível. Agora, criares toda uma aplicação ou um software super complicado, és capaz de, se calhar, de aos poucos e em partes ires fazendo, mas eu acho que é melhor sempre ter ali pelo menos um ou dois developers a trabalhar no mesmo que a inteligência artificial, porque senão há coisas que nós, como designers
product managers e advogados e whatever, nem sequer sabemos certos termos. E então não podemos pedir à inteligência artificial aquilo que nós não sabemos dizer. Sim, é verdade. É a Né? mesma questão das interfaces, não é? Que falávamos. Exato, sim, Se não percebermos de UX e UI design, também não conseguimos encontrar o prompt certo exatamente. para que o instrumento seja útil. E agora mudando um bocadinho o tema, hoje em dia fala-se muito a questão da acessibilidade. E eu pedia-te para explicares o que é isto da acessibilidade, porque é que vocês estão preocupados com isso, se a inteligência Uhum. artificial também pode dar aqui alguma ajuda e Uhum. o impacto que tem no consumidor também. É assim, agora fala-se imenso porque saiu uma, ou saiu, só vai ser aplicada a partir do próximo ano da União Europeia uma diretiva em que a Web Content Accessibility Guidelines é obrigatória. No fundo é uma coisa que nós já assumimos como obrigatória, é uma coisa que nós pensamos. A acessibilidade é, por exemplo, o contraste entre cores, entre, por exemplo, um background, um fundo, e a tipografia tem que ser legível. Tu não podes estar a forçar, nós não podemos obrigar um utilizador a forçar a visão para tentar perceber o que é que está ali escrito. Isso é uma das coisas que eu mais uso, é, por exemplo, contraste entre background e tipografia. E a inteligência artificial já nos ajuda imenso. Eu tenho um plugin no software que eu uso para fazer as wireframes, um protótipo, e, no Figma, e ele já me analisa o contraste e já me diz: olha, estas cores não vão funcionar desta forma, há aqui qualquer coisa que tem que ser alterada, e dar-nos mesmo algumas opções. Não quer dizer que às vezes estejam exatamente corretas. Em termos de acessibilidade e de contrastes estão, claro, mas em termos das cores que nós estamos a usar, se calhar às vezes nós estamos a usar azuis e cinzentos e ele dá-nos um amarelo, porque faz um contraste melhor. Claro que nós depois temos que trabalhar isso, mas é incrível nesses termos, sem dúvida. É um ajudante, e ótimo, diria eu. E em que mais coisas é que a acessibilidade é importante? Tu falaste da questão da visão, mas depois estava a Uhum. lembrar de pessoas que não têm visão, não é? Sim, isso lá, agora já existem muitos softwares e websites que têm voz, que têm uma interface em que tu só comunicas a partir da voz, não tens que escrever, e então ouves, e isso é ótimo, por exemplo, para quem não vê exato. Mas a acessibilidade é muita coisa, é o tamanho da tipografia, é que tem que ser. A acessibilidade está assente em 4 princípios: em ser perceptível, operável, ou seja, tem que ser fácil de ser usada pelo utilizador. O compreensível, ou seja, o utilizador tem que compreender como é que se usa quando abre um software ou um website. E tem que ser, quando eles dizem robusto, tem que ser consistente, tu tens que entrar em qualquer página, por exemplo, do website ou da aplicação, e perceber que faz parte do mesmo, Uhum. basicamente. É uma dúvida que tenho agora. Ok. Mas vocês preparam o produto final para um determinado utilizador que está numa determinada fase da sua vida, não é? Uhum, sim. As características dessa pessoa vão mudar ao longo do tempo. Portanto, imagino que a acessibilidade, a questão da acessibilidade também mude, não é? Porque a tendência, por exemplo, que a visão pior e coisas assim. Sim. Sim, nós quando, Está-se a quando alterar o produto. É assim, o produto, por norma, está sempre a ser alterado. Eu diria uma vez ao ano há pequenas alterações, se calhar porque aquele botão já não faz muito sentido, ou aquela tipografia final já não é essa que vai ser usada e queremos alterar, ou a empresa quer alterar, sabe-se lá, porque às vezes nem há uma razão muito específica. Mas lá está, quando eu digo um grupo de utilizadores, também não é um grupo muito, muito restrito, em que é, por exemplo, dos 20 aos 30, em que todos têm têm um curso superior e vivem todos no Porto, por exemplo. Nós temos que pensar um bocadinho mais amplamente, e em termos de acessibilidade, ah, é no geral, aí já não há bem um grupo específico. Claro que depois tens, por exemplo, aquelas pessoas que sofrem de daltonismo, e é ótimo poder pensar neles também, mas é um bocadinho difícil tu pensares em todos os níveis, por exemplo, de um daltónico, porque há vários daltonismos diferentes, e fazer uma interface com as cores ideais para todos os tipos de daltonismo. Isso é completamente impossível, porque depois são cores diferentes.
Mas, por exemplo, a inteligência artificial diz-nos como é que um daltónico, existe já plugins em que diz-nos como é que um daltónico vê aquele tipo de cor. Por Ok, isso, interessante. E a sim. inteligência artificial ao longo do tempo também pode emitir alertas a dizer este produto agora precisa desta atualização ou porque vai tendo mais informação, não é? Em termos de Sim, acessibilidade, também das características das pessoas, mesmo que seja de um grupo, sim. durante a informação que tem, porque ele está a aprender. Ele pode ter sugerido uma coisa no momento A e no momento B, olha, se calhar isto também devia ser tido em consideração. E como Sim, vocês é assim, acho, não conheço, não sei se há ou não, posso não conhecer, um plugin específico, por exemplo, em que usa a inteligência artificial para analisar esse tipo de questões. Mas seria ótimo ver, atenção, porque nós, lá está, somos o ser humano e nós falhamos sempre, há sempre uma estás coisa que aqui nos com uma passa. ideia, estás aqui com uma Isto, ideia. isto, isto é aqui uma ideia, olha, acho que podemos trabalhar sobre isso. Já sais daqui com uma ideia para um produto baseado em Podes ter certeza. porque seria Mas poderia ser não sei, poderia ser interessante até para o utilizador. para o utilizador e mesmo É, para nós também designers estamos a criar o produto, sim. sim, para ambos, porque Sim, segundo percebi, vocês podem ao longo do tempo atualizar o produto desse ponto de vista, não é? sim, o produto que eu trabalho já foi atualizado em termos de tipografia e de tamanho de tipografia algumas vezes, desde que eu estou naquele produto, naquele projeto. Por isso, é possível. Não poderá ser aqui um instrumento, acho eu. Não, é verdade, eu acho que seria um instrumento incrível que nos iria ajudar em questão de tempo, porque nós temos muitas vezes que olhar para o que fizemos e pensar e perceber se algo está errado, no fim, se em termos de acessibilidade, se alguma coisa não está a funcionar. E claro, nós somos um ser humano e falhamos, Sim, e há sempre uma coisa que nos passa ao lado. Já me passou ao lado a tipografia num botão, porque simplesmente eu criei aquele botão de raiz e a tipografia não estava com o mesmo tamanho que me passou ao lado. Acontece. E lá está, nós pedimos ajuda aos nossos colegas. Olhem, podem ver, analisar o nosso trabalho e perceber se está aí alguma coisa errada. Isto é o que nós fazemos, mas termos aqui uma aplicação, um plugin que olha para o nosso trabalho e faz um scan e diz: olha, isto e isto está com problemas. É incrível. sim, sim, ajuda bastante. Exato. É um olhar objetivo, não é? Não tem as Exatamente, que nós temos, a verdade é essa. exato. Pronto, Vanessa, muito obrigada. Acho que ficamos aqui, já saímos daqui com uma ideia, não é? Acho que sim, Próximo pitch na website. exato. É Espero que um tenham gostado. auxiliar os UX UI designers e depois tem a parte legal, não é? Exato. Tem um instrumento legislativo também para regular Ah, estas sim, matérias. sim. E acho que faz todo sentido, porque não estou a dizer que nós não usamos as diretivas da acessibilidade, mas E há por aí empresas que não sequer nem pensam nisso e isso não faz muito sentido, porque o produto não vai vender. Depois o produto terá sempre problemas, então não vende ou não é usado como é suposto, então é abandonado pelo utilizador. Não é isso que eles querem no fundo, mas fica-lhes mais barato, cortarem certas coisas, que é o que eles pensam, é um pensamento pequenino, vá. Mas tem que se ir ajustando. E há Exatamente. outra coisa que me lembrei agora, que é relativamente ao regulamento da inteligência Hum, artificial, por exemplo, os chatbots, quando são criados, é preciso que claramente se perceba que é um chatbot exatamente. e não que não se Uma pessoa. uma pessoa. Portanto, eu acho que vocês aí também vão desempenhar um papel muito relevante. Sim, porque no início, ainda eu já li alguns artigos sobre isso e ia falar exatamente isto. O utilizador tem que perceber que aquilo é um chatbot e que não é uma pessoa, mas já vi alguns produtos, alguns chatbots em que parece que estás realmente a falar com uma pessoa. Aliás, já experimentei uma aplicação online em que tu podes falar, por exemplo, com o Shakespeare. Mas nós sabemos que o senhor já morreu há alguns séculos atrás, então temos a noção que é um chatbot. Eu espero que toda a gente o tenha, não é? Que tenha essa noção. Mas sim, não convém dar, características humanas a uma coisa que é um robô. E Sim, que vocês vão ter um papel importante nisto, né? Nesta interface, porque exatamente. tem que ser desenhada de forma que que crie transparência e confiabilidade na própria Sim, inteligência artificial, não é? sim. Seja Porque manipulador. senão sim, vai dar asneira se nós tentarmos transformar um chatbot dar características humanas e alguém pensar que está a falar com uma pessoa que por
trás, lá não sei aonde, está a responder àquelas questões. Não é. Não vai, Ah, não vai poder temos de ser. ter muito esse cuidado. Sim, sim, porque implica muito com a questão do design, não é? Da interface Sim. que vai ter, das features que tem, etc. Sim, e da mesma Ele forma como ele responde. não pode ficar confuso Não, nessas. temos de ter imenso cuidado Tem com isso, sem que ver dúvida. exatamente com o quê Exato. está a falar, qual é o seu interlocutor. Vanessa, muito obrigada por esta conversa, Obrigada. foi muito interessante. Já temos aqui um Super. pequeno negócio, já Exatamente, já podemos pensar sobre isso. cobrimos também aqui as tendências, esta questão da acessibilidade vai ser muito Uhum. importante. Também a inteligência artificial como produto, não só como instrumento, mas Sim, como produto, não é? Também sim, desenhar produtos baseados em inteligência artificial e que não podem aqui confundir-se com características humanas exatamente. e passar uma aparência humana a quem está a utilizar, confundir. Exato. E veremos como é que as coisas irão evoluir. Até agora Sim, tem evoluído rapidamente. Se calhar vamos ter tem. um episódio em breve para atualizar, também fazer aqui uma atualização. Esperemos que sim, desta qualidade. mas isto está a 1000, basicamente, então vamos ver o que é que vai acontecer. Porque dar características humanas a um chatbot, existe ali uma linha muito ténue entre o dar e não dar, e nós às vezes podemos cair nesse erro, não é bom. Nós temos que ter um chatbot, uma inteligência artificial, lá está como tu dizes, confiável, e que o utilizador perceba o que é, não é uma pessoa. E por isso é que vocês também têm guidelines éticas, não é? Sim, sim, sim. Nós temos a ética e não é muito falado, a verdade, é mais falado agora e talvez por causa da inteligência artificial, mas não é uma coisa que se fala em termos de quando nós estamos a estudar. Eu não falei quase nada ou nada de ética, mas fui lendo e fui estudando e até estou a fazer um curso online mais sobre a ética na inteligência artificial, porque eu acho que é super importante, temos que pensar nisso tudo. Sim, essa componente é relevante e há cada vez maior multidisciplinariedade. Sim, Para abordar a inteligência artificial, nós temos que abordar de vários pontos de vista. exatamente. Aqui a questão da criatividade, design, a questão disto ser um processo, como é que vai colaborar o instrumento, não é, com o processo criativo, Exatamente. como fazê-lo de forma legal, mas como fazê-lo de forma ética. Exato, temos de trabalhar com os nossos, colegas advogados. Temos de ter uma Sempre, equipa tem sempre, multidisciplinar. tem sempre, tem sempre. As pessoas não. Temos sempre. Mas eu sou fã de uma equipa multidisciplinar e acho que daí advém muitos produtos muito melhores e muito mais bem criados. Agora um designer a trabalhar sozinho, um developer a trabalhar sozinho, primeiro não tens com quem discutir, ideias e questões e dúvidas que tenhas. E estás com um círculo muito fechado Sim. e isso vai criar problemas no produto, sem dúvida. E a inteligência artificial hoje em dia, ou melhor, a legislação relativa à inteligência artificial, devido à sua complexidade, vai exigir uma maior equipa. Exato, Se calhar o developer e o designer que estava mais, e o advogado, se calhar estavam habituados a trabalhar de uma forma mais distante e nem viam a sim, função e como é que poderiam, e agora têm que trabalhar lado a lado. exatamente. Sim, eu há 2 dias fui a uma conferência relativa ao design completamente, nem tinha nada, estava completamente peixe fora d'água. Eu acho que quem estava a falar nem se apercebeu. Provavelmente não, mas olha, Mas ajudou bastante a perceber, porque é preciso perceber o que é que está em causa, para perceber também porque é que estamos a aplicar determinados requisitos e como é que vamos depois proceder exatamente. à standardização das normas na área da inteligência artificial. Sim. Pronto, e eu acho que agora sim, Acho que sim. e até à próxima. Até à Pode ser próxima. que tenhamos aqui outro episódio para atualizar este. In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream.